Muito bem, pessoal, iniciamos então a nossa aula de gestão de processos. Hoje nós vamos iniciar um módulo novo e eu já vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Tela compartilhada. Muito bem, então no módulo 2 nós vamos falar hoje sobre gestão e classificação de processos. Essa é a nossa semana 6 e o tema da aula de hoje é visão funcional versus gestão de processos. Então a gente vai ver as diferenças entre essa visão mais tradicional e aquilo que a gente está apresentando para vocês. Nós recomendamos como a melhor alternativa para você trabalhar com gestão numa empresa. E o nosso foco aqui é sempre na área de tecnologia da informação. Então, vamos lá. A gente começa comentando, né, de que nós vamos explorar as diferenças fundamentais entre a visão funcional tradicional e a gestão atual, né, de processo. E a gente vai destacar aqui a relevância desta última, que é a gestão de processos, nas atividades organizacionais. E o nosso objetivo é entender o conceito de visão funcional nas organizações, compreender a abordagem de gestão de processos. E nós vamos também contrastar as duas visões, vamos colocar uma do lado da outra, para a gente poder reconhecer a importância da gestão transversal por processo. O que eu chamo de gestão transversal por processo? Porque imagine que você tem um caminho a percorrer e a gestão de processo, ela te permite, e eu vou falar mais sobre isso, descentralizar o trabalho e fazer com que a empresa trabalhe num esquema mais corporativo. O que nós vamos apresentar? Definição de visão funcional e gestão de processos. Vamos falar das vantagens e desvantagens de cada uma dessas abordagens e vamos comentar sobre o impacto na tecnologia de informação. Então, a gente começa com a teoria por trás de cada abordagem. A gente vai seguir depois com uma discussão interativa sobre esse tema e, finalmente, a gente conclui com uma atividade prática, onde a gente vai mostrar para vocês, de maneira que fique muito claro a importância de nos voltarmos para a gestão de processos. Mas a gente começa falando sobre visão funcional. Ela é caracterizada por departamentos especializados, focados em tarefas específicas. É uma estrutura hierárquica, com processos verticais, ou seja, de cima para baixo, né, que podem levar a silos organizacionais. Ela pode nos levar a silos organizacionais. E o que seriam silos organizacionais? Silos organizacionais referem-se a uma estrutura na qual os departamentos ou grupos dentro de uma organização operam de forma isolada. Cada silo é focado em suas próprias metas e responsabilidades. Ou seja, cada um olha para o seu umbigo, né? Muitas vezes sem levar em consideração o que acontece em outras áreas da organização. Isso pode ser um problema muito sério. Isso pode resultar em falta de comunicação, cooperação reduzida e, potencialmente, conflitos ou redundâncias de trabalho, prejudicando a eficiência e eficácia gerais na organização, ou da organização. Então, a visão funcional é uma visão mais tradicional. E é uma visão tanto quanto primitiva, né? Você não tem aquela ideia de gestão. Imagine uma empresa onde você tem lá... Imagina uma empresa de software ou uma empresa de tecnologia de informação, que envolve várias áreas. Imagine que nessa empresa os departamentos eles não se comunicam, você não tem um gestor que,
consiga acompanhar todas as atividades desses departamentos. A tendência é que aconteça isso aí, ó, falta de comunicação, cooperação reduzida, sem dúvida alguma, e uma série de conflitos, né? Trabalhos sendo duplicados, departamentos fazendo o mesmo tipo de trabalho, desnecessariamente. Então, tudo isso vem com essa visão funcional tradicional. Digamos, uma visão que eu chamo de primitiva. Agora, e a gestão de processos? A gestão de processos, ela vem romper esses silos funcionais que a gente citou anteriormente, promovendo uma visão integrada. Imagine os departamentos agora trabalhando de forma integrada. E atravessa diferentes funções. A gestão de processos, ela foca na eficiência dos fluxos de trabalho e na entrega de valor ao cliente. Então, é todo mundo jogando no mesmo time, né? E jogando de forma harmoniosa, digamos assim, integrada. Agora, a gente faz um comparativo dessas abordagens. Enquanto a visão funcional ela pode ser limitada pela comunicação interdepartamental restrita, a gestão de processos busca otimizar e alinhar os esforços de forma transversal para alcançar os objetivos estratégicos. Enquanto uma trabalha de forma, digamos, isolada, a outra não. A outra busca a integração, busca a harmonia, alinhar esforços. Exemplos práticos dessas duas abordagens, né, da visão, que nós chamamos de visão funcional e gestão de processos. Então, vamos a alguns exemplos. Um exemplo prático é o desenvolvimento de software. Claro, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente desenvolve aqui no curso, né? Na visão funcional, no contexto de desenvolvimento de software, tá, pessoal? Cada equipe trabalha isoladamente. Na gestão de processos, há ou existe a colaboração contínua, interações que envolvem equipes de design, desenvolvimento, e o que eu chamei aqui de QA, que é o Quality Assurance, que é o que nós chamamos de garantia de qualidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse Quality Assurance. Isso é uma prática sistemática no desenvolvimento de software, que visa garantir a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa. Ou seja, é aquele departamento de qualidade, digamos assim. Envolve o estabelecimento de um processo que é seguido para garantir os padrões e procedimentos, de maneira que eles sejam cumpridos e que o produto final atenda ou até mesmo exceda as expectativas do cliente. No contexto de tecnologia da informação, esse Quality Assurance geralmente inclui atividades como definição de processos, escrita de testes, execução de testes automatizados e manuais, identificação de bugs e verificação da usabilidade e segurança do software. Então, voltando ao ponto inicial, né? Vocês observem que, se a gente for considerar a visão funcional, aquela visão tradicional, seria como se esses 3 departamentos lá da nossa empresa de desenvolvimento de software sejam parte de design. Vamos considerar aqui uma empresa que desenvolve para a web, que é o nosso contexto aqui do curso. Departamento de design é aquele pessoal que trabalha com CSS, HTML e CSS. O pessoal que trabalha só com os desenhos, né? Vamos considerar o departamento de desenvolvimento aquele pessoal que desenvolve a programação. Trabalha com JavaScript, né? React, Vue e essas linguagens mais modernas, né, para desenvolvimento. Você tem um terceiro departamento que é o controle de qualidade. Então, imaginem que nessa visão tradicional, funcional, os caras trabalham de forma isolada.
Você imagina, o Pedro, o cara lá da programação, ele precisa do cara do design, não é verdade? Então, imagina que você vai estar trabalhando com uma ferramenta em que você faz o seu desenho, você passa lá, digamos, uma imagem para a equipe de desenvolvimento fazer a programação. Um negócio meio complicado, né? Se ele puder receber todos os parâmetros corretos, né, das imagens, né? Ele poder definir lá as propriedades lá dos estilos que ele vai definir, pô, isso aí vai ser, sem dúvida alguma, um grande ganho, né? Agora, se as equipes não se conversarem, imagina, Otávio, difícil, né? Difícil, né? Aí você imagina o controle de qualidade entrando em ação, né? Ele vai verificar as conformidades, a gente viu isso no semestre passado. Ele vai verificar as conformidades, tudo fora do padrão. Como é que vai se dar essa relação entre os departamentos? Na visão funcional, é um negócio super complicado. Agora, na gestão de processos, você imagina, um gestor é o cara que vai cuidar dessa comunicação entre os departamentos. Então, a gestão de processos, a gente está apresentando esse conceito para a gente poder o quê? Atuar na metodologia. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que mostrar para vocês da importância de uma gestão de processo dentro de uma empresa. Tá? Por isso, a gente está fazendo aí essa comparação entre uma visão mais tradicional e essa visão mais moderna, que é de gestão de processos. Vamos para um exercício para a gente poder verificar e constatar a importância de uma gestão de processos. Então, vamos considerar aqui um exercício, claro, eu vou apresentar aqui o enunciado e, na sequência, a gente já vai discutir a solução detalhada desse exercício. Então, vamos lá. Considerem uma empresa de TI, tecnologia da informação, que possui um processo de suporte técnico lento e ineficiente. Mapeiem o processo atual e sugiram melhorias utilizando os princípios da gestão por processo. Muito bem. Então, vamos considerar um cenário aqui, pessoal? Então, vamos considerar o seguinte. Vamos lá. Juliano, vamos considerar que você é um cara que foi contratado por uma empresa para poder tomar conta da parte do suporte técnico da empresa. E você recebe uma série de queixas dos seus usuários de que o suporte técnico é lento e ineficiente. E aí você vai, obviamente, para poder conhecer, né, como é que é. Aí você vê que lá no departamento tem um telefone, tem os técnicos, suporte. Imagina um helpdesk. Tem um telefone, alguém atende o telefone, vai fazer a triagem, né? Atende o telefone. Aí o usuário vai e faz uma solicitação, ele pega um papelzinho, pega uma folha de papel, vai anotando tudo no papel. E, de repente, ele vai, tudo bem, eu vou encaminhar para o técnico. Aí ele pega aquele papel e leva lá para o técnico, ele leva para o Fagner. Então, o Fagner pega o papel e, de repente, o Fagner entregou o papel, mas o Fagner já está saindo para tomar um café, para fazer alguma coisa. Aí o Fagner saiu, de repente, o papel se perdeu. E aí você volta ao Fagner, mas olha, eu perdi o papel que você fez na solicitação, e aí? Aí o cara, pô, mas você perdeu? Eu não tenho lugar nenhum. Eu tinha só o papel. E aí? Realmente não deu de protocolo, né? A pessoa assinada que recebeu, né? Mas imagina num departamento assim dinâmico, né? O cara senta aqui perto de você, entendeu? Imagina uma situação assim. Então, aí a questão do exercício é exatamente isso. O que você vai fazer? Mapear o processo atual e sugerir melhorias. Só que você vai utilizar os princípios da gestão de processo para resolver esse problema. Tá? Muito bem, então vamos lá. Eu vou propor aqui uma solução para vocês, para esse cenário caótico, né, de um departamento de suporte técnico. Então vamos lá. Depois dessa... Desculpem. Depois dessa parte aqui da apresentação dos conceitos, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso,
Para não estender o vídeo, a gente vai apresentar aqui a solução e depois a gente encerra a gravação e continua a nossa discussão, tá? Sobre a solução. Muito bem, vamos lá. Solução seria o seguinte. Em primeiro lugar, Juliano, fazer um mapeamento do processo atual. Você vai verificar as etapas desde o recebimento do ticket. O que é o ticket? O ticket é quando o usuário faz a solicitação, tá? Aí você vai gerar um ticket de atendimento. E a gente chama de ticket de suporte. Até a resolução do problema. Então, você vai anotar a situação atual. Como é que é feita? A menina anota no papel, depois o que acontece com esse papel, você vai fazer todo esse diagnóstico. Em seguida, você vai identificar os gargalos, identificação de gargalos. Aí você vai começar a analisar os problemas. E esse procedimento atual ele gera. Localizar onde os atrasos são mais significativos. Lembra que o processo é lento? Você vai verificar onde é que os atrasos são mais significativos. Por exemplo, será que seria na triagem de tickets? Ou só tem uma pessoa atendendo o telefone só por telefone? Aí você já começa a vislumbrar aí uma solução, né, tecnológica para resolver esse problema, né? Terceiro ponto, proposta de melhoria. Aí você fez um diagnóstico do processo atual, mapeou todos os gargalos existentes, e aí você faz uma proposta de melhoria. Seria implementar um sistema de suporte baseado em processos, aí entra a gestão de processos, que utiliza software de triagem, aí a questão do telefone até pode continuar ou não, mas você pensa numa solução onde um software de triagem automatizado vai classificar e encaminhar os problemas mais eficientemente. Então, agora, você não vai passar mais o papelzinho para o nosso amigo Fagner. O Fagner é o nosso técnico. Você não vai passar mais o papelzinho. Você vai registrar no sistema, o Fagner vai fazer o recebimento lá. Vai estar a data, vai estar a hora que ele recebeu e tal. Próximo ponto. Validação. Realizar uma revisão pós-implantação para verificar a eficácia do novo processo. Então, você adotou agora um software que vai fazer todo o atendimento, desde o início da chamada, do chamado técnico, até a conclusão dele. E aí você faz uma revisão para verificar se realmente o processo está eficiente. Né? Bom, e aí, para fechar com chave de ouro, a gente vai apresentar um software para isso, que é o Ocomon. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse software. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse software, Ocomon? Esse software Ocomon, ele é open source, totalmente gratuito e é muito eficiente. Eu já tenho experiência com esse software aí de chamada técnica. É muito interessante. Ele é todo web e serve para atender todas as demandas no que diz respeito a helpdesk, tá? Parte de suporte, atendimento, acompanhamento, fechamento, relatórios estatísticos. Ele é muito interessante, o Ocomon. E ele é um software para web. Tá? Você baixa ele gratuitamente. E o mais interessante, esse tipo de software... Oi? O Diego está solicitando a entrada? Ah, beleza. Temos aí alguns colegas aí. Vamos autorizar aqui a entrada do Felipe e do Diego. Então, vamos lá. E nós temos a chegada do Marcos. Chegou na hora, Marcos. Na hora que eu estou falando sobre uma solução de suporte técnico. A gente está falando sobre o Ocomon. E o mais interessante, pessoal, de tudo isso, é que o Ocomon, ele é um software que atende a todos os pré-requisitos que dizem respeito ao... Opa, o Diego, né? Vamos lá, o Diego. Que atende a todos os pré-requisitos no que diz respeito à gestão de processos. Ele tem toda uma metodologia com base em gestão de processos.
Por isso que eu acho esse software aqui muito interessante para isso. Então, além de apresentar todos aqueles passos, eu estou apresentando também um software como alternativa, uma vez que você vai querer adotar um sistema informatizado. Tá? E quais são as características do Ocomom? Respeitando a filosofia de gestão de processos. O Ocomom ele pode ser uma alternativa viável para a melhoria do processo de suporte técnico em uma empresa de tecnologia, sem dúvida alguma. O Ocomom é um sistema de help desk e service desk de código aberto que permite a gestão de chamados e ocorrências. Então, agora, Juliano, chamado técnico via Ocomom. Tá? Todas as ocorrências também por meio do Ocomom. Sendo bastante utilizado para o suporte técnico em diversas organizações. Ele permite o registro e acompanhamento de tickets, categorização de problemas e pode ajudar a otimizar o processo de atendimento ao usuário final. Tá? Então, o Ocomom é uma tremenda de uma mão na roda. Ele pode ser sugerido como uma solução para quê? Automatizar a triagem de chamados, facilitar a comunicação entre os usuários e a equipe de suporte técnico, fornecer relatórios que ajudam na identificação de gargalos e na avaliação do desempenho do software. Olha, tá vendo? Tudo aquilo que a gente planejou inicialmente, Juliano, como alternativa de solução, o Ocomom ele atende. Permitir a priorização e melhor gerenciamento de tarefas pela equipe de suporte. Então, a gente tem o grau lá de necessidade. Né? É como se você fosse chegar no pronto-socorro, o Fagner. Pô, você tem lá uma fila de atendimento. Você tem aqueles caras que têm prioridade, né? Devido a uma necessidade maior. Não é isso? Ao escolher o Ocomom ou qualquer outro sistema helpdesk, é importante garantir que ele atenda aos requisitos específicos da empresa e que possa ser integrado aos seus processos e fluxos de trabalhos existentes. Agora, o Ocomom seria uma solução única, exclusiva para um departamento de suporte? Talvez não. Talvez não. Você imagina o seguinte, o Ocomom ele já parte de um princípio em que o usuário vai fazer um chamado técnico, mas que, imaginem, ele já está ciente que vai entrar numa fila. Mas você pode ter, de forma concomitante, um outro tipo de atendimento por meio de um bot. O que seria um bot? É mais ou menos assim. É como se você fizesse uma chamada a um WhatsApp. Já viram, pessoal, de uma empresa? Aí o cara vai e te apresenta um questionário. Ou então, quando você liga para uma operadora de celular, aí você cai num sistema eletrônico que o cara começa a te fazer uma série de perguntas. E muitas vezes ele já resolve o seu problema ali mesmo, né? Sem a necessidade de uma abertura de um chamado, de fato. Agora, tudo isso, pessoal, tudo isso é feito com base em gestão de processos. Tá? Ninguém, Marcos, adota um sistema desse tipo sem, primeiramente, fazer uma análise, fazer um levantamento, fazer um estudo em loco, para saber como é qual a real necessidade daquela equipe de suporte para efetivamente você adotar uma solução. Tá certo? Mas o mais importante de tudo é a questão da gestão de processos. Tá? E a gente conclui assim, ficando evidente para nós a importância vital da gestão de processos para a eficácia organizacional. E aí, nós compreendemos com isso que a gestão de processos não é apenas uma questão de otimização de tarefas. Eu não quero apenas agilizar as tarefas, mas uma filosofia que permeia toda a cultura organizacional, incentivando a melhoria contínua e a inovação. Então, no momento em que você adota uma gestão,
de processo, isso tem que ser de uma forma corporativa, não apenas atendendo um único setor, um único departamento. Tem que ser, Marcos, uma visão da empresa, de uma forma global. Tá? E aí você tem lá no topo da pirâmide um gestor maior que vai estar conduzindo todo esse processo. Ao aplicar os princípios da gestão de processo, as organizações podem se tornar mais adaptáveis, resilientes, olha aí novamente esse termo aí que eu acho bacana pra caramba, e orientadas para o futuro, garantindo não apenas a satisfação do cliente, mas também a sustentabilidade no competitivo mundo da tecnologia da informação. Hoje em dia, quem trabalha com tecnologia de informação não tem como trabalhar sem utilizar gestão de processo. Ok? Bom, e com isso, a gente encerra aqui esse nosso momento conceitual, em que a gente estava apresentando aqui os conteúdos. E agora a gente para a gravação e vamos entrar aqui numa discussão rápida sobre o que vocês acharam e sobre o exercício. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente vai conversar alguma coisa sobre ele. Tá certo? Mas antes vamos encerrar aqui a nossa gravação para não estender mais, tá bom? Maravilha, então, pessoal. Então, deixa eu encerrar aqui. Valeu.